Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Uma saudação especial para a nossa diáspora. E hoje o meu convidado é o Sr. Secretário Regional Alberto Messias, a quem agradeço a honra que nos dá desta disponibilidade para conversarmos perante os nossos telespectadores. Sr. Secretário, quem é o senhor? Bom, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, uma saudação também a quem nos vê e a quem nos ouve. Bom, eu sou Alberto Messias, tenho 34 anos, costumo dizer que sou um açoriano nascido na Terceira, mais concretamente na Praia da Vitória, que é onde nasci e onde, tirando um interregno de 5 anos em que estive em Coimbra a estudar, é onde a sua família vivo. é mesmo, sempre foi terceirense? Sempre foi terceirense, da Praia da Vitória, mais concretamente da freguesia do Porto Martins. Eu perdoem-me as outras, mas julgo que é a mais bonita da região. Claro. E, portanto, da praia desde sempre. Entretanto, com o passar dos anos, alguns foram saindo, mas eminentemente da Terceira. Tenho a minha irmã que é advogada em Coimbra, mas os meus irmãos, os meus pais, os meus primos estão todos em Porto Martins? Porto Martins. Portanto, é a base da família? Sim, a base entretanto, o meu irmão casou, vive noutra freguesia, o meu irmão mais novo também já casou e vive noutra freguesia, mas digamos que os Messias são do Porto Martins e vivem sobretudo no Porto Martins. É uma família muito grande, a família dos Messias? Não, é uma família já, enfim, já muito longa, sem ir aos primórdios da família, mas não é muito grande. Mais recentemente, tenho dois, o meu avô e o meu tio-avô, que depois, enfim, é que promoveram o maior crescimento da família. O doutor frequenta a escola em Porto Martins? Praia da Vitória. Praia da Vitória. Sim. Porquê? Ainda há Porque, uma distância, não? Estamos a falar de 7 km. Mas não há escola? Há a escola no Porto Martins, que é, aliás, onde está atualmente o meu filho mais velho. Estuda mesmo na escola do Porto Martins. Mas foi por uma questão de conveniência. O meu pai, na altura, tinha uma pequena loja de comércio local, uma mercearia na Praia da Vitória, na Rua de Jesus, na rua principal. A minha mãe era costureira também na Praia da Vitória e, portanto, por uma questão de conveniência pessoal, eu e os meus irmãos estudámos na escola básica Vitorino Nemésio, a escola primária, a antiga escola primária, meu conterrâneo. Estudámos na escola primária, que hoje é a empresa municipal Praia Ambiente, portanto o edifício ainda lá está. Portanto, fizemos o ensino primário na escola primária. Deixa-lhe marcas o ensino primário? Sim, tenho boas memórias do ensino primário, tenho boas memórias da minha professora Irene, que na altura, aliás ainda hoje é assim em muitos casos, foi minha professora da primeira classe à quarta classe. Na altura a gente dizia classe, agora é do primeiro ano até ao quarto ano. E, portanto, tenho muito boas... Aliás, tenho uma infância muito feliz. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta que para si pode parecer estranha, mas para nós micalenses não é. Teve dificuldades com a gramática? Ou a maneira como vocês falam o português não traz tantos problemas? Por exemplo, nós em São Miguel não sabemos conjugar o gerúndio. Pois. Vocês têm esse problema? Nós, de facto, não. São Miguel e o Faial utilizam muito o gerúndio e é um instrumento de língua, digamos assim, que utilizam muito. Mas, olha, eu acho que nunca pensei nisso. Sinceramente. Gramaticais tive dificuldades, sinceramente, não me recordo dessa Eu devo confessar que, apesar de também ser de uma família de classe média, enfim, o meu pai tinha um curso médio e a minha mãe o curso secundário, não é?
mas mesmo assim sentia dificuldade na gramática, não é? Na gramática. Mas enfim, então, e depois da escola, o que é que aconteceu? Estudei na escola primária Vitorino Mésio, depois fiz o 5º e o 6º ano na Escola Francisco Ornelas da Câmara, na antiga Escola Francisco Ornelas da Câmara, que hoje existe enquanto tal, mas já profundamente renovada. Fiz o 5º e o 6º ano e depois Tive o 6º ano na praia ainda? Na praia, sempre na Praia Sempre da Vitória. Eu fiz toda a vida na praia, no Porto de Martins e estudei na Praia da Vitória. E depois, do 7º ao 12º, na Escola Secundária Vitorino Nemésio, que também hoje ainda existe e ainda lá está. Portanto, o meu percurso escolar é todo feito na Praia da Vitória. A Praia da Vitória, do seu tempo de adolescente, é marcada pelos americanos. Os americanos têm alguma presença que não exista no resto da ilha ou no resto do arquipélago? Muito marcada pelos americanos. É uma presença permanente enfim, nós vivemos e lidamos com a presença militar norte-americana e com a presença militar portuguesa, porque não nos esqueçamos que a base das Lajes tem a vertente norte-americana, mas tem também uma grande presença portuguesa, a base aérea número 4, conhecida, que tem a Rádio Laje, enfim, tem uma presença muito significativa no Conselho, e não só no Conselho, na ilha. E, portanto, a vivência e a partilha de experiências, de brincadeiras, de um conjunto de experiências sociais com os americanos é permanente. Todos nós tivemos colegas na escola americanos, todos nós... Tem algum amigo americano desse tempo? Tenho pessoas com quem ainda mantenho algum contacto, que recuperei por causa do Facebook. Claro. Tenho 2 amigos, o David e o JC, que conheço porque os pais estiveram estacionados aqui. E eles são militares? Deixe-me fazer essa pergunta, porque às vezes as famílias militares perpetuam-se. Nenhum deles é militar. Nenhum deles é militar. Um trabalha no ramo imobiliário, o outro é professor e, portanto, nenhum deles é... Mas já voltaram à terceira e, portanto, mantém uma relação muito próxima com os Açores. Isto, respondendo à sua pergunta, a presença americana aos mais diversos níveis, desde os produtos americanos, o acesso a DVDs e a filmes americanos, quando mais ninguém tinha acesso nos Açores, isso é uma presença permanente na nossa adolescência e na nossa infância. Pois acaba o secundário na Vitorino Nemésio e vai para a universidade. Sigo para Coimbra. E agora deixe-me perguntar-lhe, como é que um comerciante de modesta dimensão, suponho eu, não sei se esse não é, quantos irmãos eram? Somos 4 ao todo. Já disse que tinha uma irmã em Coimbra formada em Direito, não é? E advogada. E os outros irmãos não se formaram? Formaram-se, tirou jornalismo, também em Coimbra, e o outro, o mais novo, tirou engenharia civil, também em Coimbra. E eu estive em relações internacionais, também em Coimbra. O facto de estarmos os 4 em Coimbra tem que ver também com... a minha irmã entrou em primeiro para Direito, para Coimbra, aliás, casou em Coimbra e vive em Coimbra, tem escritório de advogados em Coimbra, e todos nós seguimos para Coimbra precisamente por uma questão de possibilidades financeiras, ou seja, já estava lá a minha irmã, foi o meu irmão a seguir, e o facto de poderem partilhar as despesas, viver na mesma casa. Isso aconteceu comigo também e depois aconteceu com o meu irmão Bruno. E, portanto, eu acho que é essa a grande, além de todas as questões, enfim, que os filhos têm para com os pais e vice-versa, eu acho que a grande dívida que nós temos e o grande apreço que nós temos para com os meus pais é o facto de pessoas com menos, ou com poucas possibilidades, porque o meu pai teve essa loja, mas depois, devido ao advento das grandes superfícies, deixou de ter, teve que a vender, depois, entretanto, foi empregado comercial na fábrica dos pirulitos, no Frederico Vasconcelos. E já estava em Coimbra nessa altura? Não, ainda não, foi antes, aliás, antes até da minha irmã ir para Coimbra, e, portanto, teve que... Então, teve que fazer uma grande ginástica. Teve que refazer a vida, entretanto, teve também que, como diz ele, para limpar a cara em termos de dívidas vendeu a casa onde nós vivíamos, nós fizemos uma casa nova, todos juntos, o que aliás foi uma experiência de vida também muito... Nós, o meu avô
era pedreiro reformado na altura e, portanto, o meu avô reformado era o pedreiro da obra e os serventes éramos nós. E a casa lá está, os meus pais viviam lá e nós... E, portanto, mas apesar destas dificuldades e desta necessária mudança de vida que o meu pai teve que ter, que a minha mãe teve que ter também, porque entretanto deixou de ser costureira, hoje é auxiliar da ação educativa na Escola Vitorino Mésio, onde eu estudei. É contínuo, agora diz-se auxiliar da ação educativa, mas é contínuo e não é de todo o nome ofensivo, Claro, pelo contrário. Apesar destas dificuldades e destas vicissitudes, eles nunca admitiram que qualquer um de nós pudesse sequer ponderar não ir estudar e não ir frequentar o ensino superior. Muito bem. E, portanto, eu acho que é essa a grande dívida que todos nós temos. Portanto, isso para eles nunca foi uma questão. Aquele que de nós chegasse a casa e dissesse que não queria ir, isso era um crime de lesa pátria. E, portanto, foi com um enorme esforço da parte deles que conseguiram pôr os 4 no ensino superior. E a vida em Coimbra, como é que foi? A vida em Coimbra é marcante. Aliás, eu hoje, se faço o que faço e se tenho enfim, esta disponibilidade para a vida política, deve-se a Coimbra. Também pelo facto de ser açoriano e de passar os fins de semana em Coimbra e de não ter aquilo que os meus colegas tinham, que era sair de Coimbra e ir a casa ao fim de semana, nós estávamos sempre lá, a comunidade açoriana, madeirense, também muitos PALOP que estavam lá connosco, é que me fez entrar para a Associação Académica de Coimbra, é que me fez entrar e frequentar a sede na altura do Partido Socialista e, portanto, ter alguma disponibilidade para este tipo de atividades. Sempre se sentiu atraído pelo Partido Socialista? Sim. Nós vivíamos muito... havia na minha casa, o meu pai e os meus pais são pessoas conservadoras, são pessoas... que têm uma educação mais conservadora, que nos transmitiram todos esses valores. Eu tive uma educação profundamente católica, frequentei a igreja durante muito tempo por influência sobretudo da minha mãe, mas sempre existiu na minha casa uma perspectiva muito anti-poder, Havia um sentimento na minha casa, mais cultivado pela minha mãe, contra o partido do poder, na altura do governo regional, o PSD. Havia e sentia-se algum espírito que não comungava dos princípios que na altura eram representados pelo Dr. Mota Amaral e pelo governo de então. Muito também alimentados por aquela questão Terceira São Miguel. E, portanto, eu acho que... Isso ainda se mantém, eu acho que tem vindo a esbater-se. Tem vindo a esbater-se e a nossa geração também com enfim, com a facilidade de ligações, com a abertura de mentalidades, isso hoje não é tão evidente. Mas isto para dizer que a minha proximidade à esquerda moderada, ao Partido Socialista, na altura à Juventude Socialista, eu acho que veio muito também desse espírito anti-PSD que se vivia na minha casa e que se sentia nas ruas e que onde eu movimentava se sentia. Havia uma espécie de a partir do momento, eu acho que associado um pouco ao fim da carreira política, que quando eu começo, ou seja, eu nasci em 82, portanto começo a ter alguma consciência desse ponto de vista, a partir dos 10, 12 anos, e portanto já naquela fase E, portanto, e também tive a influência dos meus primos, o Norberto Messias e o Paulo Messias, que já tinham alguma militância e alguma atividade no Partido Socialista e, portanto, também a minha mãe começou a ser muito entusiasta dessa perspectiva. O meu pai nem tanto. O meu pai eu nunca soube em quem é que o meu pai Os comerciantes votou. nunca gostam de... Tem essa vertente. Tem clientes, são todos clientes e, portanto... Mas o meu pai sempre me disse que o voto é secreto. Eu Claro. acredito que quando eu estive envolvido, Claro, ele bem votou evidente. em mim. Voltemos Mas ele a diz sempre que Coimbra. o voto é O secreto. doutor falou que tinha estado na Associação Académica. Como é a Associação Académica no seu tempo? A Associação Académica foi uma grande experiência, foi talvez a minha grande escola. Na altura eu... Estava muito politizada.
Sempre, sempre. Aliás, Coimbra era muito, estamos a falar há cerca de 15, 16 anos, Coimbra era muito politizada, muito sectorizada do ponto de vista ideológico. Havia o grupo que se movimentava ali junto às amarelas na sede do Partido Socialista, onde eu me incluía, o grupo da esquerda radical, o MUDA AC afeta o Bloco de Esquerda, a malta do PCP muito mais ortodoxa, da Rua da Sofia, onde tem ainda hoje a sua sede, e havia uma proliferação, que ainda hoje existe, mas com menos dimensão, das repúblicas de Coimbra, onde tínhamos tertúlias intermináveis, com discussões ideológicas profundíssimas, Claro. E, em alguns casos, até muito violentas do ponto de vista verbal. E, portanto, E às vezes físico, não? nunca chegámos a esse ponto. Tenho que confessar que nunca chegámos a No esse meu ponto. tempo havia Pois, isso, acredito que infelizmente. sim. E, portanto, todo este espírito e todas as pessoas que fui conhecendo fizeram com que, enfim, que entrasse para a Associação Académica, mas antes disso entrei para a Juventude Socialista. Na altura, eu entrei para a Juventude Socialista no início de 2002, incluído no movimento, também associado ao movimento associativo no ensino superior, que tinha como grande objetivo começar a combater as políticas educativas do Dr. Durão Barroso, porque eu entrei para a Juventude Socialista pouco tempo depois daquela hecatombe eleitoral do PS em 2001, com a demissão do então Primeiro-Ministro António Guterres. E, portanto, eu filiei-me na JS e no PS em início de 2002, para integrar então as fileiras desse movimento que tinha como função combater as políticas educativas do Dr. Durão Barroso, que veio mais tarde a culminar com uma lista da Associação Académica em Era isso que lhe ia perguntar. 2003, que eu integrei em ganhámos ganhámos as eleições. Ganharam as eleições. Portanto, o PS tinha predominância A Associação Académica na altura representava 20 mil estudantes. Tinha uma estrutura associativa, nós tínhamos a Direção-Geral, que era à qual nós nos candidatávamos, e depois tínhamos um conjunto de secções e de serviços públicos muito relevante no edifício da Associação Académica, muitos deles ainda lá estão. E, portanto, nós tínhamos a obrigação de todos os meses pagar de ordenados cerca de 15 mil euros. E, portanto, nós estamos a falar de uma estrutura com um peso histórico, institucional e prático na cidade de Coimbra muito relevante. E, portanto, nós tínhamos no projeto que eu fiz parte primeiro, o projeto X, a lista X, e depois a lista I, nós tínhamos pessoas de todos os quadrantes. Era uma lista moderada, assumidamente moderada, mas tínhamos abrangente, sobretudo o PS, muita gente do PS também, e tínhamos pessoas do CDS, que estavam connosco. Ou seja, com esta dimensão e numa altura de grande efervescência político-partidária, para que pudéssemos ter sucesso eleitoral tínhamos que congregar várias sensibilidades, e tive 2 anos na Associação Académica e foi de facto uma experiência extraordinária. Tive algum professor que o marcasse, que possa considerar mestre, digamos, da sua... Sim, talvez pela sua coragem e atitude pouco convencional. Refiro-me, aliás, ele é conhecido, foi líder parlamentar, é atualmente vice-presidente da Assembleia da República. Refiro-me ao Dr. José Manuel Pureza, que era na altura o diretor da licenciatura em Relações Internacionais. E digo que pela sua atitude pouco convencional, ele é do Bloco de Esquerda, é militante e dirigente do Bloco de Esquerda, mas é católico, praticante e regular, usa gravata imensa e, portanto, não liga a esse tipo de pormenores, e é alguém que, do ponto de vista ideológico e do ponto de vista da área em causa, das relações internacionais, da Qual era a política disciplina que ele ministrava? Ele ministrava várias. Ele era o diretor da licenciatura. Recordo-me que ele deu-me Direito Internacional 1 e 2, dava Direito Comunitário também, dava perspectivas contemporâneas em relações internacionais, ou seja, ele dava várias cadeiras e foi talvez o professor que posso dizer que mais marcou. Tive outros também muito interessantes, o professor Jaime Ferreira, o professor Rogério Leitão, o Dr. Mário Soares chegou a ir dar, durante algum tempo, foi professor convidado na licenciatura também, mas se tiver que destacar destaco o José Manuel Pureza, sem dúvida. Depois licencia-se e não pensou em ficar em Coimbra como a sua irmã, claro.
Pensei, devo dizer que pensei. Eu saio. Alta traição. A vida académica é muito intensa em 2003 e, sobretudo, em 2004, porque nós estávamos. E depois eu tive funções de âmbito nacional, ou seja, eu era vice-presidente da Associação Académica para a Política Educativa, era eu que tinha a meu cargo as relações com as outras associações académicas. Depois fui eleito representante dos estudantes no Conselho de Avaliação da Fundação das Universidades Portuguesas e, portanto, posso dizer que eu tive a oportunidade de conhecer o país todo devido à Associação Académica e tive o ano 2004 foi muito, muito intenso. A minha decisão no fim de 2004 é acabar o curso, fazer uma formação, um mestrado, uma pós-graduação em Direito Internacional e a minha ideia era apostar forte numa carreira diplomática e, portanto, a minha vida e o meu projeto de vida nessa altura não passava por um regresso aos Açores. A minha ideia era muito clara no fim de 2004, era apostar numa carreira diplomática, que é uma área que gostava muito, que gosto muito, e, portanto, a minha ideia era essa, mas devido às férias de Natal em 2004 aqui nos Açores, esse projeto mudou radicalmente. Porquê é que foi tão fatal esse Natal de 2004? Não lhe chamaria fatal. A minha vida estava organizada nesse sentido, era ficar por Coimbra nos próximos tempos. Aliás, já tinha até ido à Faculdade de Direito buscar alguma informação sobre a possibilidade de mestrados, de pós-graduações nessa área, mas recebi um telefonema nessas férias de Natal do Roberto Monteiro, atual presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a convidar-me para almoçar, que acompanhava o meu trabalho, porque eu, desde 2 anos antes, por aí, comecei a escrever regularmente na imprensa local, no Diário Insular, e, portanto, devido a esses artigos, ele queria almoçar comigo. Fui almoçar com ele e então o que ele tinha para me dizer era um convite para integrar o staff de campanha, digamos assim, porque ele estava a liderar uma candidatura à Câmara Municipal da Praia da Vitória. Ainda não era presidente, portanto. Não era presidente, era candidato, aliás, era candidato a candidato na altura. Almoçámos, enfim, conversámos e confesso que não me chocou nada aceitar esse convite, enfim, uma experiência diferente, também um pouco associada já à atividade partidária que eu em parte já tinha e, portanto, foi uma experiência interessante. Na altura fiquei responsável pela comunicação, argumentários e imagem da campanha e a verdade é que ganhámos. Quem era o adversário? O adversário era o Dr. Clélio Menezes. Foi umas eleições muito disputadas, ganhámos na altura por pouco mais de 2%, tínhamos o Conselho claramente dividido a meio. Quase, aliás, uma Câmara tradicionalmente do PSD, portanto, ninguém vislumbrava a vitória do PS na altura, mas a verdade é que ganhámos e depois de ganharmos o Roberto convida-me para ser chefe de gabinete. Bom, e com este convite em cima da mesa, a verdade é que a tal carreira diplomática fica completamente arredada. Pensava eu que no curto prazo, mas pelos vistos passaram entretanto mais de 10 anos e eu integrei a equipa dele, fui chefe de gabinete dele. O que é que pensa dele? Meio dúzia de palavras pode dizer que ele tornou-se uma figura de relevo até nacional, quando a questão da base... Sim, eu acho que é um homem extremamente inteligente, com uma capacidade de trabalho acima da média e muito, muito determinado. E, portanto, tenho muitas coisas boas a dizer do Roberto Monteiro. E é um extraordinário Presidente de Câmara. Tenho pena que não se possa voltar a candidatar, mas, enfim, a limitação de mandatos aí se obriga. Claro. Diga uma coisa, depois de chefe de gabinete, qual é a sua vida? Sou chefe de gabinete durante 3 anos, mas paralelamente à função de chefe de gabinete, eu integro a Direção Regional da Juventude Socialista, na altura liderada pelo Nuno Tomé, isto algures no início de 2006. Integrei o Secretariado Regional da Juventude Socialista, comecei a fazer atividade partidária na Juventude Socialista e em 2007, início de 2007, começo a perceber que há a forte possibilidade de haver margem e de ter hipóteses de vir a liderar a Juventude Socialista.
e, portanto, essa ideia começa... Porque muitas vezes há aquele discurso muito interessante, e, em alguns casos, verdadeiro, de que, quando nós nos queremos candidatar a algo, fazemos-lo para responder a um apelo da população e enfim, isso por vezes acontece, com certeza. Mas acho que nestas coisas tem que haver grande vontade própria também. E eu tinha essa vontade, havia essa margem e decidi candidatar-me à liderança da Juventude Socialista. Assim fiz, ganhei as eleições. Foi difícil essa vitória? Tive um adversário, o André Ávila, aqui de São Miguel, da povoação. Fiz uma campanha à séria, ou seja, andei por todas as ilhas, levei isto mesmo a sério, ganhei as eleições, penso que na altura folgado, com mais de 80% de votação. E isso abriu umas portas, digamos assim, para uma carreira política de âmbito regional. Ou seja, o facto de ser líder da Juventude Socialista fez com que integrasse as listas do Partido Socialista nas eleições regionais de 2008, integrei essas listas e fui eleito deputado. Ou seja, depois de estar cerca de 3 anos e meio como chefe de gabinete, a liderança da Juventude Socialista leva-me ao Parlamento dos Açores. E como é que foi a sua vida como deputado? Gostou de ser deputado? Muito intensa sempre, porque eu fui eleito deputado em 2008, era presidente da Juventude Socialista, fui logo eleito vice-presidente do grupo parlamentar com a coordenação da Ilha Terceira. E, portanto, eu era, entre 2008 e 2010, eu era líder da Juventude Socialista, era vice-presidente do grupo parlamentar com a coordenação da Ilha Terceira, estava na Comissão de Assuntos Sociais e, portanto, a minha vida era uma roda viva. E isso não parou. Em 2010, o então líder parlamentar, o Hélder Silva, o atual diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas, entende que por diversas razões pessoais e profissionais que é a altura de voltar à universidade e no mês de outubro de 2010, quando o Hélder já tinha referido a vontade de sair da liderança do grupo parlamentar, recebo um telefonema do Carlos César para ir ter com ele, recordo-me perfeitamente, ao bar do Hotel Faial, no Faial. Lá fui eu e então ele queria falar comigo porque queria convidar-me, queria informar-me que me iria propor ao grupo parlamentar como presidente do grupo parlamentar. Tinha eu na altura 28 anos e, portanto, tenho que confessar que isso nunca me passou pela cabeça nesse primeiro mandato. Mas as coisas proporcionaram-se assim, depois de alguma ponderação eu aceitei o convite e em novembro de 2010 sou eleito líder do grupo parlamentar. Função que desempenhei, aliás, até... O Pedro Nascimento Cabral diz que os deputados trabalham pouco, é verdade? Isso é uma profunda injustiça, mesmo. Nós também temos que perceber o seguinte, um grupo parlamentar e o Parlamento acaba por ser o espelho da sociedade em que está e, portanto, há pessoas que trabalham muito, há outras que trabalham menos claro. E há outras que... Eu costumo dizer que a função dos deputados... E fiz essa provocação, porque já sabia qual era essa. Bem. Nós temos só 2 minutos e meio e temos que... Mas isso é uma grande injustiça. Claro, Os deputados têm muito trabalho invisível, claro. Que não se vê, que não está mediatizado. Não, o trabalho do deputado não se circunscreve ao plenário e às comissões parlamentares. Mas costumo dizer que é uma função em que é a grande diferença, aliás, do governo para ser deputado. É que, enquanto deputado, nós temos que procurar o trabalho. Quando está no governo, o trabalho vem ter connosco. Portanto, a diferença está aí. Vasco Cordeiro convida-o para secretário. Temos que dar um salto, infelizmente. Sim, entretanto, eu termino a função de líder parlamentar em 2012 com o Carlos César. Em 2012, o Vasco Cordeiro, depois de eleito, volta a convidar-me para ser presidente do grupo parlamentar e eu sou presidente do grupo parlamentar entre 2010 e 2016. Depois, novas eleições, em 2016, é eleito o Vasco Cordeiro. Devo dizer que, e tenho que confessar que, depois de ser presidente do grupo parlamentar 6 anos, achava que era a altura de dar lugar a outro e, portanto, era a minha intenção ter, digamos, do ponto de vista parlamentar, uma vida mais pacata. Mas a verdade é que, no dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, liga-me o Vasco Cordeiro a perguntar se eu teria disponibilidade de vir a São Miguel
vim e convidou-me então para secretário regional adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares, um convite que muito me honrou e cá estou há 3 meses a desempenhar estas funções com Sr. grande Secretário, honra. A última pergunta, e o futuro? O futuro é com muito trabalho, com muita resiliência e com aquilo que sempre fiz na minha vida. Em todos os cargos, eu tenho 34 anos, tenho já um conjunto de cargos desempenhados, mas o futuro tem que ser da forma como eu sempre encarei os cargos que desempenhei. Por um lado, dedicação total, é para fazer, vamos fazer bem, se não é para fazer bem, então não fazemos, e portanto, dedicação total à função que desempenho, foi assim na Juventude Socialista, foi assim na Associação Académica, foi assim no Grupo Parlamentar e está a ser assim, aliás, é uma obrigação. No Governo ninguém pode não trabalhar porque isso é absolutamente impossível. E associado a isso, a vontade permanente de construir. Eu acho que nós vivemos, temos hoje em dia com as redes sociais uma comunicação social permanente, um fluxo comunicacional gigantesco a grande velocidade, mas eu acho que nós temos que ter a capacidade de filtrar o que é bom do que é mau e termos a vontade permanente todos os dias de manhã de construir alguma coisa, para deixarmos melhor aquilo que recebemos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Secretário, por esta Foi uma honra e um entrevista. prazer e passou rápido. E passou muito rápido. É meia hora, parece incrível, Srs. Telespectadores. Espero que tenham gostado como eu gostei e até ao próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.